Falou, é na Terra Mar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar esse programa de hoje em podcast, logo mais. E às 17 horas tem reprise na Plena TV. Sejam todos bem-vindos. São 7 horas e 9 minutos em Campos. O Instituto Nacional de Meteorologia tem previsão de tempo bom para Campos hoje. Mais um dia de inverno com temperaturas... Estamos nesse veranico que fala, né? E a máxima prevista para hoje chega a 30 graus. A mínima é de 15, olha a distância, né? Entre 15 e 30 graus, né? A gente vai meio que nessa onda aí de pouco de calor durante o dia e bastante frio durante a noite. Neste momento, aqui no centro da cidade, o tempo é bom com céu limpo, o sol faz 18 graus neste momento. No programa de hoje, com Arnaldo Neto, temos o prazer de receber pessoalmente, já que durante esses mais de 2 anos que a gente está aqui nessa bancada, né, junto com o Marco Antônio Rodrigues, é a primeira vez que a gente recebe aqui presencialmente, depois dessa pandemia, nesse pós-pandemia aí que continua insistindo, né? O Alcimar Ribeiro Chagas, nosso querido Alcimar Chagas, e já recebemos aqui presente e tudo mais. Ele é economista, professor da UF, entre outras coisas, tem esse livro aqui, A Economia Fluminense, uma análise da conjuntura e perspectivas, já autografado devidamente pelo professor, e vai para a nossa biblioteca também particular, e tem um aqui para a biblioteca da rádio para a gente consultar ali na hora que for necessário. Tá aqui, ó, todas as informações, né, sobre a economia esmiuçadamente pelo meu primo. Eu já descobri que é primo, é parente, né, Arnaldo? Aí agora a gente fica mais feliz. Alcimar, seja bem-vindo, vou trazer já o bom dia do senhor e nós vamos falar sobre inflação. Vamos falar sobre a economia doméstica, essa inflação que corrói aí o salário da gente, o salário que não se equipara à inflação, a disparada dos preços em todos os produtos, né? Com R$100 antes você ia ao mercado, agora você vai à padaria e bota a mão pro céu se tiver um prego lá na padaria. Vamos falar também sobre a arrecadação dos municípios em alta, aqui na região, impulsionada pelos royalties, a redução dos impostos sobre o ICMS, né, a circulação de mercadorias e serviços, nos combustíveis, os impactos da medida a longo prazo, que essas medidas claramente politiqueiras, e podemos falar também da PEC, né, Arnaldo? A PEC chamada Kamikaze, é a PEC que vai aumentar aquele vale, né, o Auxílio Brasil, de 400 para 600 na véspera da eleição. Pela primeira vez eu consigo ver, né, esse drible aí, assim, pelo menos nessa justiça mais moderna, digamos assim. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso e as consequências disso no futuro. O que o Brasil poderá enfrentar a partir de 1º de janeiro de 2023. Não é isso? Perfeito.
Bom, 7 horas e 13 minutos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora lançando Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Hoje é dia de jornal Folha da Manhã nas bancas, quarta-feira. Capa da Folha de hoje: acidente deixa 2 mortos e 3 feridos em São Francisco. Colisão entre caminhões de cana e uma caminhonete ocorreu na tarde dessa terça-feira na RJ 224. Olha aí, a imagem aqui do jornal vem trazendo, né, um vídeo também lá no portal, mostra o momento do acidente. A visibilidade era muito ruim devido a uma queimada. E esse aqui foi o caminhão envolvido no acidente? Um dos caminhões. Rapaz, olha, completamente destruído, né, o caminhão. E a gente fala sobre isso daqui a pouco também, esse acidente trágico aí na RJ 224 que liga São Francisco. Casal é feito refém durante assalto na Baixada Campista. Segue a violência. Na bomba, redução do ICMS chega a postos de combustíveis. Está na página 3 do jornal Folha da Manhã. Combustível a 6,59 e agora tem gente falando que está mais barato. Eu digo que está menos caro, mas continua caro. Americano em Campo, tem muita diferença, né? Americano em Campo pela Série A2 em Cardoso Moreira. Camelódromo, inauguração do Shopping Popular tem novo prazo. Segue aí mais um capítulo da novela. Cartão Goitacá, assistência detalha perfil de assistidos por programa. Entidades culturais, prática das cápsulas do tempo volta a ser adotada. Essa prática é muito legal. E aqui na capa ainda da Folha, contra Bacelar, só 5% de remanejamento. Está na capa da Folha e é destaque lá no ponto final todas as informações envolvendo aí essa votação da LDO na Câmara Municipal de Campos. É isso? Inclusive tem Campos e São João também, né, Arnaldo? Obrigado. É a mesma coisa, coincidentemente os mesmos 5% lá e cá. Oi, Arnaldo? Coincidentemente ou não. Ou não. Muito bem lembrado pelo Arnaldo. Ou não. Política é isso aí. Meu caro Alcimar Ribeiro Chagas, professor da UENF, economista, aqui conosco, né, nos presenteando com essa obra aqui, a Economia Fluminense, que foi lançada na 2019, antes da pandemia. Que prazer recebê-lo aqui pessoalmente. Prazer e obrigado pelo presente, obrigado em meu nome, claro, o meu presente, e o presente para a rádio também, a biblioteca da rádio, que vai já crescendo com esse presente do senhor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, Arnaldo, bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui, né? Mais uma vez, depois de 2 anos, como você falou, né? Mas é sempre uma alegria poder conversar, né? Sobre a economia na nossa região, enfim, com todos vocês, né? Tem essa economia global, o Brasil que está entre uma das maiores inflações no G20, eu até via isso ontem, né, rapidamente olhando sobre essa questão, trazer o bom dia aqui do Arnaldo, mas estou falando, o Brasil acho que só perde tem 2 países à frente, um é a Argentina com 60 e tantos %, nos últimos 12 meses, lá a situação está muito complicada, e a gente com 11,7% de inflação vem ali em terceiro entre esse G20. Vamos falar sobre isso também. E o que isso representa aqui no bolso da gente, né? Qual é o impacto disso tudo aí? Arnaldo Neto, bom dia. Hoje, jornal Folha da Manhã nas bancas, você dormiu cedo, está descansado, né? Bom dia, seja bem-vindo, Neto.
Bom dia, Nogueira. Bom dia, professor Alcimar, aqui com a gente no nosso bate-papo. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. Confesso a você que ontem até que fechou um pouco mais cedo, né? Ontem a gente fechou aí umas 11 da noite, tranquilamente. Já fechamos 3 horas da manhã. 11 horas da noite é um horário, no mínimo, tranquilo. Mas uma edição pesada, né? Esse acidente feio em São Francisco, né? Ele não era manchete até certo ponto, depois virou manchete porque foi o assunto que dominou ontem o noticiário aqui da região. Recebi o vídeo à noite, assim como outros sites publicaram. O primeiro foi o site V Notícia lá de São Francisco, a gente começou a correr atrás desse vídeo. O vídeo mostra claramente a falta de visibilidade na pista. É claro que um dos caminhões também poderia estar na contramão, mas é difícil você avaliar, porque nem isso você pode avaliar, porque não dá para ver o que aconteceu. É tanta fumaça que não dá para ver. É a consequência de uma questão que está proibida, que é a queimada, né, mas que ainda acontece, sabemos disso, a fuligem está aí para comprovar, né, estamos vendo isso diariamente, vivemos isso quase que diariamente aqui em Campos também. E com essa queimada tomou conta ali de toda a pista, Nogueira, e você chegou a assistir o vídeo, você vê ali que realmente não dá para ver como aconteceu. E, coincidentemente, uma mulher, para a gente ainda não identificada, até se alguém tiver a identificação dela, mas o vídeo viralizou nos grupos de redes sociais, nos grupos de WhatsApp, ela vai filmar para reclamar da visibilidade. Ela começa filmando, reclamando, olha como que está a situação em tal lugar, entre Batalhão de Barra e Barra de Itabapoana. Ela fala, olha como que está, não tem condições de dirigir aqui. E ela filmando, fala que não tinha condições, ela filma o momento do acidente. Coincidentemente, ela filma o momento do acidente e mostra que realmente foi isso, a falta de visibilidade. Como eu falei, provavelmente um dos caminhões estava em sentido contrário, mas nem isso você consegue avaliar. Não estamos aqui julgando o que aconteceu, mas infelizmente 2 pessoas morreram. É muita fumaça. 2 pessoas morreram, o condutor de uma caminhonete e a carona de um dos caminhões. Né? Foram 2 caminhões de cana e uma caminhonete. Uma tragédia em São Francisco, né? E é um assunto que ainda repercute em toda a região, e no final a gente fala mais sobre esse e outros assuntos, Nogueira. Rapaz, olha, eu estou vendo aqui a página da Folha e vejo algumas imagens e vejo também um trecho aqui de um vídeo já com... E eu acho que é aquele Julieta, né, que caminhão que tem de cana que puxa um reboque, outra... Nossa, mãe, meu pai do céu. Ficou totalmente destruído o caminhão, pegou fogo em tudo. Bom, meu caro Arnaldo, a gente pode começar falando aqui nesse programa de vários temas. Não sei qual que você pautou primeiro, mas pode começar por esse impacto dos royalties na região. Tem essa questão do ICMS, do combustível, que não é só a gasolina que baixou, enfim. Alcimar, como que as prefeituras vivem esse novo tempo? O Sérgio Gabriel, ex-presidente da Petrobras, deu uma entrevista aqui a gente ainda durante a pandemia, e ele falava que o Eldorado dos royalties passou. Campos não volta nunca mais a ter a arrecadação que teve. É claro, aquela fase dos campos verdes ainda, da bacia de Campos, não volta mais. Hoje são campos considerados maduros, que já não produzem mais, mas agora tem o pré-sal, tem o Vladimir também conseguiu aí, junto à própria Clarissa Garotinho também, rever uma indenização que estava para trás, conseguiu mais uns 64 milhões. Recentemente, Campos recebeu um repasse mensal e que foi recorde, inclusive, de todos os tempos, desconsiderando juros e essa atualização monetária. O repasse agora recente aí foi muito alto. Como é que é esse novo tempo para essas prefeituras? Como é que você faz uma projeção e uma perspectiva de seguir nesse novo tempo assim? O Eldorado está de volta? O Sérgio Gabriel errou? Eu acho bom a gente separar algumas questões, né? Bom dia mais uma vez a todos. Eu começaria dizendo o seguinte: a imprensa, né? Ela faz a divulgação, né, sobre essa temática e outras mais, né, com base em informações recebidas de órgãos oficiais, etc. E muitas vezes, né, essas informações
elas não materializam a realidade. Por isso que é importante uma pesquisa mais aprofundada para saber exatamente como anda essa situação, né? A verdade é o que você falou. A verdade é o seguinte: a Bacia de Campos, né, que representou um grande investimento do país desde a segunda metade do século passado, né, um esforço muito grande para a independência petrolífera, né, ela atingiu o seu ápice em 2009, quando a Bacia de Campos tinha uma produção que representava em torno de 87% da produção nacional. A partir daí você tem um declínio bem acentuado, né? E ao mesmo tempo, o surgimento do pré-sal. Resumindo, hoje, em 2021, 2022, né? A Bacia de Campos produz em torno de 27% da produção nacional. 27%. Essa Bacia de Campos, ela teve uma taxa de rendimento médio ao longo de sua existência em torno de 14%, ou seja, do total, você não tira o petróleo dos poços, né? A nossa média é de 14%, bem inferior da Europa, enfim. Então, nós aproveitamos bem isso, né? Quer dizer, aproveitamos bem isso, conseguimos ter acesso a uma riqueza bastante acentuada ao longo desse período, e tudo indica que nós não aproveitamos como deveria ter aproveitado, né? Quer dizer, basta olhar a situação desses municípios, né, que têm carências de toda a natureza, né? Então, o que vem acontecendo agora é o seguinte, aliás, antes, é muito importante que essa bacia volte a se reestruturar. É muito importante pelos investimentos que eu falei, que foram feitos anteriormente. Mas, para isso, é necessário novos investimentos, e os grandes operadores de petróleo não têm interesse nisso. Eles estão indo para o pré-sal, inclusive a Petrobras. A Petrobras, se você olhar o planejamento estratégico dela, você vai ver que ela demonstra todo o interesse pelo pré-sal, porque lá você tem alta rentabilidade, petróleo de melhor qualidade, etc, etc. Então, para que você tenha de volta a produção de petróleo nessa bacia, você precisa rever, segundo os pequenos operadores, né, a própria legislação, que é algo bastante complexo. Está havendo uma corrida em direção a isso, entendeu? Então, quer dizer, não aproveitamos a situação, e pensar que realmente nós voltaremos a essa situação anterior está muito complicado, e precisamos responder muitas questões, entendeu? Muitas questões. Então, eu não contaria com isso, apesar da possibilidade de pressão, inclusive, na Bacia de Campos. Eu acho que esses municípios precisam realmente cuidar do dever de casa, ou seja, usar conhecimento para desenvolver novas atividades em que você possa diminuir a desigualdade social. Professor, agora, essa questão dos royalties do petróleo, né, sempre chama atenção, e a gente vem acompanhando, como o Nogueira falou. Tivemos um ápice ali em maio, com valor nominal, ou digamos, em valores correntes, o maior valor para Campos, para São João da Barra, para Macaé. Macaé superou a barreira dos 100 milhões pela primeira vez, só Maricá, né, que vive um Eldorado. Maricá vive o que a nossa região viveu anteriormente, mas acho que Maricá vive sozinho o que vários municípios juntos viviam em determinado momento em relação à arrecadação de royalties do petróleo. Mas, como você mesmo colocou, não é possível voltar àquele passado. Mas existem alguns mecanismos também que estão trazendo um tipo de arrecadação diferente. Vou pegar um exemplo, Porto do Açu. Porto do Açu tem o transbordo de petróleo. Os municípios agora, inclusive São Francisco, começaram a receber também como uma área de influência por transbordo. Dá para pensar que esses municípios viverão um dia sem a dependência desse recurso de alguma forma, ou ainda estaremos por algumas décadas aqui na região conversando sobre o uso ou o mau uso do dinheiro dos royalties de petróleo? Eu voltaria só para complementar, dizendo o seguinte: essa arrecadação mais acentuada agora, né, está relacionada naturalmente à conjuntura internacional, que é momentânea. Amanhã pode desaparecer, né? Para ter uma ideia, o preço do barril de petróleo já subiu esse ano 60%, entendeu? Então, isso tem um impacto bastante forte no aumento de royalties, né, e participações especiais. É isso, é a conjuntura internacional, guerra, enfim, de alguma maneira a recuperação, o retorno
da economia, né? Quer dizer, guerra na Rússia, essas questões todas têm um impacto muito forte, né? Quanto, por exemplo, esses outros investimentos, né, do Porto do Açu, especialmente, a gente volta a pensar na salvação da pátria a partir de grandes investimentos, né, com base em recursos, como foi petróleo, né, e outras coisas mais. Eu insisto em dizer que esse tipo de investimento não resolve nossos problemas, né? O Porto do Açu está aí há 10 anos, mais um pouco talvez, né? 10, 12 anos, né? O Porto do Açu veio com a proposta de exportar minério de ferro. Eles não gostam que eu fale isso, não, né? Mas eu não faço uma discussão com base ideológica, com interesse. Eu faço uma discussão com base nos indicadores. Eu costumo fazer isso, né? E quando você olha as informações do Ministério do Desenvolvimento de Comércio Exterior, que tem a responsabilidade de divulgar os dados, né, sobre exportação e tal, você vê claramente que essa função inicial do Porto do Açu, ela micou. Ela micou. Micou por quê? Até porque Itaguaí, né, tem, vamos dizer assim, a sua base exportadora em minério de ferro. E aqui a nossa base exportadora hoje é o petróleo. É o petróleo. Então houve uma inversão aí, né? Tem muitas explicações para isso, que a gente não vai perder tempo aqui discutindo. Mas essas atividades, né, elas geram riqueza realmente, geram riqueza. Entretanto, a riqueza muito pouco é fixado por aqui. É muito pouco. Você olha para São João da Barra como sede do Porto do Açu hoje, aliás, até mesmo o Açu, não é? E você tem a sensação de que tudo piorou. Tudo piorou em que sentido, né? Você tem demandas fortes, né, sobre os serviços do município, você tem um aumento populacional, você tem um aumento de veículos pesados, acidentes, como vocês comentaram agora. Eu tenho medo de andar hoje na BR-356, dá medo, né? Enfim, e você vê claramente um posicionamento do complexo, né, de fortalecer o enclave, ou seja, de criar todas as condições, né, de atendimento para o complexo internamente. As nossas empresas não se inserem, né, os nossos trabalhadores se inserem muito pouco, na verdade, né, e os reflexos disso para a economia doméstica, claramente, eles não aparecem, né? É uma riqueza gerada que sai. Agora, para as contas públicas, isso dispara, né? E aí você tem essa questão que você falou, né? O ISS aumentou bastante. Hoje nós temos mais de 100 milhões, né, de ISS. Antes era 1 milhão, né? Sim, mas você tem esse aumento de receita, assim como os royalties, né, que tem o mesmo encaminhamento. Eles vão para o orçamento municipal, que é gerenciado pelas mesmas figuras, quer dizer, ou seja, os mesmos gestores, né, que apresentam uma fragilidade muito grande, né, e vamos dizer assim, uma visão clara, né, de utilização dessa riqueza para fortalecimento do poder de grupos. Essa questão de política e recurso é até destaque hoje aí na edição da Folha da Manhã, sobretudo em relação à questão do remanejamento. As cidades aqui da região sempre tiveram facilidade, os municípios, os prefeitos sempre tiveram facilidade, na verdade, em colocar remanejamento ali na casa dos 50%, e agora, por questões políticas, não porque os vereadores acordaram e decidiram fiscalizar os recursos da prefeitura, mas por uma questão de jogo político, em que a oposição é maioria agora em São João da Barra e em Campos, querem limitar esse remanejamento em 5%. Qual a sua visão em relação a essa mudança no perfil aí de remanejamento do orçamento público? 50% realmente é um cheque em branco, né? Ontem falava até aqui com o Nogueira, acho que 20% é um valor razoável. 5% é realmente uma forma de a oposição apertar aí, de apertar o governo. E a sua opinião enquanto economista? Eu falo isso enquanto jornalista que acompanha há muito tempo essa questão de orçamento. Agora, a sua como economista, como que você vê essa mudança aí na questão do remanejamento, sobretudo nas duas cidades, São João da Barra e Campos? Você tem toda a razão, toda a razão. Primeiro que o orçamento é uma peça de ficção, né? Não se faz isso, não se elabora isso com seriedade. O primeiro ponto é esse, né? Que para a elaboração com seriedade depende muito de conhecimento, em que, quer dizer, um elemento parece que muito frágil nessas gestões, né?
Segundo, realmente não dá uma canetada você liberar 50%. Isso é uma loucura, né? Aí você vê, na verdade, esse conflito, né, que vem ocorrendo aí entre legislativo e executivo, coisa que não é muito comum, não era muito comum, né? Normalmente o legislativo era muito parceiro do executivo, né? Muito parceiro, realmente. Parecia um complemento, né? Um puxadinho do executivo. Era um puxadinho do executivo. Hoje não, de repente essa situação tende a mudar por interesses puramente políticos. Puramente políticos, né? É o poder que nós falamos anteriormente, né? Quer dizer, primeiro que, com toda seriedade, não é possível que isso mostre a fragilidade da nossa democracia. Famílias, né, que do nada não, de repente ocupa um espaço representativo na sociedade e você passa a eleger filhos, sobrinhos, netos e tal. Quer dizer, sem muito sentido esse negócio. Isso mostra uma grande fragilidade da nossa democracia. A gente não consegue criar lideranças concretas, reais, fruto, vamos dizer assim, de um trabalho acentuado, né, de um serviço acentuado, de uma construção, vamos dizer assim, efetiva dentro da sua comunidade, da sua sociedade. Você não consegue fazer isso, né? Então, infelizmente, a política como um grande negócio, um grande comércio. Isso é muito complicado. Posso colocar só uma pergunta para você, Marco, com relação a esses 5% de remanejamento, 50%, 20%, 30%? O Marquinhos Bacelar falou aqui que ele não, sendo o caso de se eleger presidente da casa, ou a oposição, né, como está hoje na maioria, não quer perseguição, não quer inviabilizar governo nenhum. O que ele quer com 5% é que se faça um orçamento perfeito. Um planejamento, né, de orçamento perfeito. Arnaldo falou, perfeito em política não tem jeito. Aí você fala justamente sobre isso, Alcimar, sobre essa questão da fragilidade. Da fragilidade que eu entendo é o quê? É falta de equipe com conhecimento de causa para fazer esse orçamento. O que seria ideal? Existe a perfeição? Tem como ser perfeito num planejamento dessa peça? Ou dá para ter um percentual entre 20, 30, 25, ideal para se operar isso? Eu acho que falta participação da população, né? Primeiro passo, enquanto nós não conseguirmos um certo nível de organização da sociedade, de maneira que a sociedade possa ter um papel ativo, porque a sociedade tem um papel passivo, na verdade, né? Ativo em que sentido, né? A sociedade identificar claramente quais são os problemas, né, reais do seu município, né, da sua comunidade, né? Quando você identifica, claro, participa, identifica e tem o poder de intervir, você está próximo de um planejamento mais razoável, porque você precisa identificar isso por funções, programas, projetos, ou seja, olha, eu tenho um problema de saneamento básico, de infraestrutura de saneamento básico, né? Quais são os projetos prioritários, onde devo fazer isso, fazer aquilo? Isso numa discussão entre a sociedade e o poder público, né? Quer dizer, quando você tem um nível de participação muito efetiva, você inverte, vamos colocar dessa maneira, inverte essa situação, né, em que as forças políticas, né, se empoderam perante a sociedade. É uma canetada, eu quero 50%, eu quero 30%, a prioridade minha é de investimento aqui porque vai me render votos. Quer dizer, enquanto nós estivermos nessa situação fica complicado. A saída é a sociedade se organizar, que também não é muito simples assim, né, porque hoje ela é totalmente dependente. Os grupos são dependentes, né? E a gente precisa trabalhar no sentido do fortalecimento. Eu acho que o debate, a discussão, é um elemento importante para isso também, né? Agora, nessa questão de contas públicas, eu também sempre fui muito crítico à discussão de peça orçamentária por ver justamente isso, né? Joga-se um valor e na primeira semana tem suplementação. Aí também é um pouco de exagero. Na primeira semana de gestão já tem a suplementação ali de uma peça que foi discutida em audiência pública, uma peça que passa por uma LDO, uma lei de diretrizes orçamentárias, depois vai ser discutido no fim do ano novamente em relação à LOA. São João da Barra passa por algumas mudanças, por exemplo, entraram as emendas impositivas dos vereadores.
e que é uma novidade e que parece estar funcionando. Vou até esperar o recesso do Legislativo para acompanhar um pouquinho melhor isso em relação a São João da Barra, já que lá é novidade. Mas existem outras questões que parecem também que não mudam, que é em relação a falta de investimento versus alta folha de pagamento. Na região, não falo isso só do nosso município de São João da Barra, parece ser uma realidade dos municípios petrorrentistas. Isso que parece ser uma realidade para a gente, os números evidenciam que realmente é uma realidade, professor? É verdade. Eu estive vendo aqui, em 2021, se não me engano, a situação de Campos, né, em termos de investimento, realmente é lamentável, né? É lamentável. Esses municípios eles não alcançam, em média, 2% das receitas correntes em termos de investimento. Não é? Campos, em 2021, não atingiu nem 1%. Né? Então, o que isso representa, na verdade? É a falta de comprometimento, né, na solução dos graves problemas. Né? Quando a gente fala da questão da competência, da técnica e tal, se os municípios, se os gestores, eles tiverem efetivamente, né, interesse, né, e responsabilidade com a gestão pública, eles sabem onde vão encontrar esses profissionais, eles sabem. Né? Então, acho que falta vontade, efetivamente, de fazer a coisa. Né? Quer dizer, os recursos vão todo para custeio. Até porque o investimento ele exige, conforme nós falamos anteriormente, um projeto bem elaborado, né? E normalmente você depende de um prazo mais longo. Né? Então, esse tipo de gasto, de alocação de recursos, não é muito interessante, né, para o político que está priorizando realmente a sua reeleição, o poder, etc. Então, essa é uma falha terrível e é por isso que eu questiono quando se fala no gastos públicos com base na teoria keynesiana. Essas coisas são muito bonitas na literatura. Né? Quando você olha na prática, não é possível. Eu já vi testes diversos, né, da teoria keynesiana apropriada a municípios. Né? Não funciona. Então, quer dizer, você pega o recurso e manda para custeio. Tá certo? E custeio, na verdade, é para alimentar o dia a dia. A máquina não vai ter esse impacto que nós esperamos, né, no desenvolvimento socioeconômico. Não vai ter. Então, é preciso realmente criar restrições aos gastos públicos e a sociedade precisa ter um papel mais efetivo. Agora, a gente fala também que as prefeituras elas são grandes empregadoras aqui na nossa região. Isso acaba tendo um viés político também, né? E, enfim, aí a gente entra numa outra discussão. Mas, economicamente, seria possível reverter isso, de diminuir essa sobrecarga, entre aspas, uma sobrecarga para as prefeituras na geração de empregos? Como diversificar essa economia regional para tirar esse peso todo assim, das máquinas públicas? Perfeito. A questão do emprego é estratégico, né? É para manter a dominância, vamos dizer assim. Você vê que, na prática, a gente sabe muito bem disso, né? Isso não é muitas vezes comentado, né? Mas os empregos, né, eles são, vamos dizer, ofertados por vereadores, né, assessores da prefeita. Agora mesmo em São João da Barra, olha que coisa interessante. Quando a prefeita que estava no poder, né, Carla Machado, ela saiu para se candidatar a deputado, ela mesmo declarou que tinha 280, 250 milhões, né? Realmente tinha muito dinheiro porque o município não consegue investir. Entrou a nova prefeita, imediatamente você viu como é que ela, enfim, contratou gente para burro, gastou dinheiro à beça, em shows, em festas, e me parece, o comentário na cidade, que a coisa funciona assim, né? A ex-prefeita, que agora é candidato, liga para uma família e diz, olha, tem uma vaga para você aqui, vem aqui e tal. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque você tem uma massa de empregos, entre aspas, né? Empregos de baixo valor, sem nenhuma perspectiva de evolução, né? Que mostra claramente a questão da dependência dessas pessoas em relação a esses políticos, né? E com isso você abandona as possibilidades de evolução da economia local, né? Com geração de empregos mais efetivos, empregos que
possa possibilitar a melhoria de vida das pessoas, não no curto prazo, naquele momento, e sim no prazo mais longo, né? E, quer dizer, e volto a frisar, com a participação da sociedade e a definição, identificação dos problemas reais, né, a população obrigaria os municípios a investir melhor na educação, por exemplo, né? Quer dizer, Senhor da Barra, se você olhar os dados, os indicadores do IDEB, Campos também. O IDEB, a avaliação é terrível. Então, você, na verdade, não mata recursos, né? Quer dizer, um jovem de 15, 14, 16 anos não consegue uma boa formação, e mesmo sendo uma pessoa inteligente, ele acaba tendo dificuldade na sua evolução profissional. Se você investe nisso, você cria possibilidade para esses garotos empreender, conseguir vagas de trabalho, né, mais representativas, etc. Há uma manutenção dessa dependência muito grande, né? Exatamente. É estratégico, né? É estratégico que você falou. Agora, eu me lembro, ontem eu toquei aqui também naqueles painéis, que inclusive o senhor participou, que o Aloysio fez, que a Folha da Manhã fez, com 34 membros da sociedade, de vários segmentos, economistas, professores, enfim, até também os servidores públicos através dos sindicatos e tal, e de outros sindicatos também não públicos, mas de servidores, de trabalhadores, ouvindo a sociedade civil organizada, que a gente, como o senhor disse muito bem, precisa se organizar de fato, e uma das demandas ali era, e bastante unânime, né, Arnaldo? A agricultura, o setor do agronegócio, pode ser a redenção, a gente sabe como que funciona, como que é o setor do agronegócio na região, depois o senhor pode comentar também, mas outra reivindicação de praticamente todos, e aí eu acho que foi também do senhor, com relação à diminuição de gastos, que o Arnaldo levantou aqui, com a folha de pagamento. Como cortar gastos com folha de pagamento? Por exemplo, o senhor citou São João da Barra, o aumento aí de, provavelmente, RPA. Né? Não tem concurso. Cargo de confiança também, né? O Poder Oficial também. É cargo de confiança. Fica pesado. E aí, é aquela história que o senhor falou, não tem perspectiva de crescimento nenhum, de carreira nenhuma, é aquele temporário ali, tá? E Campos também com essa mesma demanda. E tem um outro problema. Campos tem 12.800 servidores, é uma média, mas mais de 12 mil servidores estatutários. Como fazer para de fato resolver esse problema? Porque todos os pré-candidatos na época e depois candidatos prometeram, não, vamos cortar na carne. Mas na carne de quem? Na carne do servidor ou na carne do prefeito, politicamente? Que se cortar gasto com o servidor é cortar na carne do político, né? E beneficiar a população. Depois de um certo tempo. Como é que é realizar essa promessa de campanha que é fácil fazer? Bem, a gente precisa separar também, né, o servidor público concursado, né? Ele fez concurso, tem todos os direitos, né? Tá certo. O problema são essas contratações, né, que acontecem por turno, né? Quer dizer, agora chegou a nova prefeita de São João da Barra, tem contratações de interesse dela, né? Amanhã a Câmara, o novo presidente tem contratações de interesse dele. Muito bem. Isso precisa ser solucionado, essa é a verdade. Aí muita gente pode pensar, poxa, o cara é a favor do desemprego na cidade. Não, o poder público tem o papel de fomentar o trabalho, tem obrigação de fazer isso. Mas não é dessa maneira, não é fazendo um cabide de emprego dentro da prefeitura, do legislativo, não é dessa maneira. Se o município, né, quiser fomentar trabalho, ele pode fazer, né, identificando de novo as possibilidades dentro do seu município, né, e incentivando investimentos, até privados mesmo, de maneira que você possa disponibilizar vagas de emprego onde essas pessoas podem trabalhar, né? Quer dizer, e o município não faz isso, conforme eu falei anteriormente, porque é muito mais cômodo o vereador ligar para uma família e dizer, olha, eu tenho 3 vagas aqui, se prepara, vem para cá, é muito mais cômodo para ele. Mas isso, infelizmente, é um absurdo. É preciso acabar com essa prática.
Aqui, tem um intervalo para a gente fazer, Alcimar, eu quero pedir licença ao senhor, mas tem umazinha que está relacionada aos royalties e à folha de pagamento, né, Arnaldo? O Vladimir fez o TAG, né, o termo de ajuste de gestão com o Tribunal de Contas do Estado, para que, e ficou da seguinte forma, 2022 pode usar 75% da arrecadação com royalties e participações especiais para pagar a folha de pagamento. 2023, 50%, 2024 não pode usar mais. Eu fiz essa pergunta para Clarissa Garotin aqui no programa na última sexta-feira. Ela deu uma resposta até interessante. É o famoso jeitinho brasileiro, traduzindo, ela falou tecnicamente, falou, né, da forma correta, falou, isso até 2024 pode haver um reajuste nesse termo, pode haver um outro termo, enfim, é o famoso jeitinho e não cortar 100%. Para finalizar, eu acredito que Campos, por exemplo, consegue pagar a sua folha de servidores sem usar royalties em 2024? Primeiro eu diria, rapidamente, que a própria literatura mostra, né, que é imoral você pensar em royalties para custeio. Tá certo? Os autores mostram que o que você gasta hoje, você está restringindo o futuro. Tá certo? Daí surgiu até um termo, maldição dos recursos naturais. Tá certo? Quando você gasta isso e gasta mal, né, você impõe às próximas gerações, né, dificuldades. Então é imoral você gastar isso com custeio. Né? Segundo, eu acho que o município pode tranquilamente pagar os seus servidores, né, com os recursos gerados ou transferidos sem nenhuma dificuldade. Basta você rever contratos, eliminar contratos com empresas, né, que não agregam valor à sociedade ou agregam muito pouco, entendeu? Se você fizer uma reengenharia financeira, porque é necessário isso, entendeu? Você tem recurso tranquilamente para pagar a sua folha oficial, né? Tá certo? Não esses penduricalhos, né, que nós estávamos falando, né? Mas a folha oficial você tem como pagar sim, sem nenhum problema. Bom, vindo do senhor a gente fica mais tranquilo, né? Neto, vamos fechar então esse bloco e a gente parte para o próximo. 7h50 em Campos. O professor Alcimar Chagas, economista e professor da UENF, nos honra aqui com sua presença nesta manhã. E nós vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre essa economia, né, também nacional, como é que anda essa situação já. Você continue ligado, a gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Mantenha em dia o seu cartão e viva tranquilo.